mundo dos negócios está cada vez mais competitivo. Cuidados com a gestão fazem toda a diferença. E há 25 anos, a Orcitec facilita o dia a dia das empresas, criando soluções que garantem qualidade nos serviços e bons resultados. Orcitec, contabilizando com responsabilidade para o sucesso do seu negócio. A Gráfica Natal vem revolucionando o mercado gráfico do nosso estado, investindo em equipamentos de excelência mundial, de alta qualidade e rapidez. É hoje uma das mais modernas de Santa Catarina. Dedicação, profissionalismo e excelência no atendimento fazem da Gráfica Natal há mais de 35 anos uma marca sólida no mercado catarinense. Gráfica Natal, o valor da impressão. No Marcou no Esporte vai uma dica de gastronomia. O restaurante Zé do Cacupé, que fica a 200 metros do Sesc em Cacupé, é um belo local para você levar a sua família. Aberto para o almoço e para o jantar, o restaurante Zé do Cacupé tem um ambiente climatizado, estacionamento e boa comida. Além, é claro, daquele camarão, a ostra, o marisco e uma sequência de frutos do mar de realmente dar água na boca. Restaurante Zé do Cacupé, aberto de terça a domingo. O restaurante Zé do Cacupé, inclusive, passou por uma reforma, está melhor ainda. E agora, nesse mês de agosto, você já pode conferir as novidades do restaurante Zé do Cacupé, que esse mês de agosto, friozinho, está realmente muito bom. O pai sempre vai lá também, né, pai? Ah, muito bom. Recomendo, porque senão eu não recomendaria, se não fosse bom. É verdade. Excelente. Ô pai, eu estou conversando com meu pai, né, Fernando Linhares da Silva, que já tem mais de 50 anos de imprensa e, claro, eu estou homenageando todos os pais aqui no Marcou no Esporte e também estou homenageando meu pai. O livro Passo do Bode, que tu escreveu, né? Foi. Como é que foi isso, de escrever o livro na década de 90? Dizem que o homem tem que plantar uma árvore, ter um filho e escrever um livro. Pô, já tivesse 6 filhos também, né? Só estava faltando o livro. Então eu escrevi o livro. Um livro porque tudo girou em torno do estádio Adolfo Conde, onde hoje é o shopping Beira-Mar. E eu vivia muito ali, né? A minha maneira de trabalhar era ali no estádio Adolfo Conde. Então, como conhecia aquilo tudo, eu resolvi escrever algumas historietas do livro, do futebol e outras também da cidade. Dá saudade? A gente tem algumas imagens do Adolfo Conde e dá saudade daquele tempo, né? Ou é coisa do passado, realmente, é época do Adolfo Conde, apesar da instalação precária, dá saudade? Não, é coisa do passado, mas sempre é interessante, porque marcou assim as fases que vieram depois, né? O que denotou assim o progresso acentuado devagarzinho, a gente foi indo. Mas eu gostava muito daquela época, o nosso futebol, as pessoas que a gente conhecia, a cidade não era tão grande. E o Adolfo Conde realmente, como o seu programa, marcou no esporte. Espetáculo, homem bom, né? Ô pai, e assim como o jogador ganha medalhas, você ganhou algumas homenagens ao longo de toda a carreira, né? Alguma marcou? A gente vê algumas imagens também, e esse local que a gente está vendo é o quartinho que o pai gosta aqui, que tem na casa, onde ele acompanha os jogos, né, pai? É o teu canto, né? Meu canto. Ali eu escuto futebol, eu vejo futebol, eu ouço música, eu leio. É importante ter um canto assim para a gente ficar passando alguns momentos. De homenagem, assim, que marcaram? Muitas homenagens eu recebi. Uma das melhores foi da Caerte, que eu fui receber em Chapecó o prêmio de comendador. Uma comenda da Caerte, e tem gente que ainda me chama de comendador, mas isso é tudo por gentileza dos amigos que sempre me davam alguma coisa, uma placa. O Figueirense me deu uma placa quando eu fiz 50 anos, o Zunino do Avaí foi lá na televisão, fui homenageado, você lembra dessa parte? E quando terminou o programa estava todo mundo lá. Então isso tudo marca a carreira da gente, para a gente recordar também em alguns momentos. Ô pai, qual foi o grande jogo narrado, assim? A época do Pelé aqui no Adolfo Conde? Foi, mas um dos jogos que marcou muito, que eu gostei muito, foi um jogo do Brasil com o Paraguai que eu transmiti diretamente do Pacaembu, em São Paulo, na época da Rádio Guarujá. Boletins que eu fazia no Campeonato Sul-Americano de Buenos Aires,
cada vez tinha um diferente do outro. E o né? remo também, né? O remo era a grande festa da cidade. Quando nós tínhamos regatas aqui, a orla marítima enchia toda, né? O torcedor ia para lá para ver as regatas, era uma coisa maravilhosa. E eu transmiti não só aqui, como também em Porto Alegre. Naquele tempo a gente conseguia a onda curta das emissoras de lá. No caso, a Rádio Gaúcha me cedeu algumas vezes, eu transmiti. E tinha passagens maravilhosas. Aí, aquela, tem uma história boa que o pai conta. Aquela da neblina, como é que era? Você não ia Do contar remo. essa. Essa é uma delas do livro, né? Não, aquela que foi dada a largada de 2.000 metros, que na regata são 2.000 metros. São 2 quilômetros, né? E eu só tinha um posto na chegada. Quer dizer, do meu lado, partindo no início da corrida, tinha 2.000 metros. Como é que eu ia saber? Uma neblina terrível. Eu falei para o companheiro, que era o Rui Tiburcio de Lobo, que estava comigo, você começa ali, vai trazendo a transmissão, e quem não estava vendo, estava escutando uma transmissão de remo. Que quando os barcos aparecerem bem aqui na ponta, eu conserto. Eu boto quem estava atrás põe na frente, quem estava à frente vai para trás, dependendo da situação. Quando eu estava quase chegando, tinha um juiz de chegada junto ali, e outras autoridades na chegada, e o cidadão bateu no meu ombro e disse, olha, moço, o páreo ainda não começou. Eu já estava com 1.700 metros de transmissão. O cara que estava ouvindo já estava assim, está ganhando, Riachuelo. Aí a minha solução foi dizer que o páreo tinha sido anulado, para começar de novo. Foi a única solução que eu encontrei. E histórias assim que marcaram, engraçadas, histórias felizes, ou pessoas que, por exemplo, trabalhassem com o Adolfo Zigueli, pessoas importantes. Muitas histórias, né, Fabiano? E a gente não tem nem condição de relembrar tudo agora aqui. Eu fui da equipe do Adolfo Zigueli, para mim um dos maiores jornalistas daqui de Santa Catarina, o Adolfo Zigueli. Ele tinha um programa Vanguarda na Rádio Diário da Manhã e eu era um dos integrantes da equipe dele. Uma maravilha de programa. Foi marcante realmente com a presença do Zigueli. O José Nazareno Coelho também foi um grande amigo teu, né? Foi, o Nazareno Coelho foi diretor de rádio jornalismo na Rádio Guarujá. Muitos colegas daquele tempo, né? Muitos já partiram, outros continuam. Então é isso aí que acontece. Ô pai, hoje a gente vê que a gente viaja muito aí pelo Brasil, cobrindo jogos pela CBN, e chega lá microfone sem fio, tal, linha DSL, isso e aquilo. E aquele tempo? Passar o fio... Aquele tempo não tinha nada disso, não. A gente viajava. Primeiro que você, para transmitir um jogo de Itajaí, levava 3 horas de carro até Itajaí. Terra batida, chão batido, você ia transmitir. Com amplificadores, com fios, podendo levar choque. Não tinha o transistor que tinha hoje, essas qualidades, as facilidades que tem hoje. Então tudo isso era difícil. A transmissão era difícil, muito difícil. E nós conseguimos fazer, né? Isso quando o som chegava. E quando não chegava? Quando não chegava, a gente tinha que fazer o teste. Primeiro, se tivesse chegando o som no estúdio, a gente dizia, estivesse tocando uma música, a gente dizia, baixa o som da música. O operador de som baixava, dava uma baixada assim, ó, está chegando o som. E se tivesse, por acaso, falando, o locutor estivesse falando, o operador, como é que ele vai saber? Passa o dedo na agulha. E ele passava o dedo na agulha, aquele som característico. Então caracterizava realmente que o som estava chegando e a gente fazia a transmissão. Sabe que eu nunca falei isso para o pai, mas o meu grande sonho era ter um rádio, né? Porque eu acompanhava... Mas se você tivesse falado, eu teria dado o rádio mais cedo. Não, mas depois eu ganhei o rádio, mas eu digo, a gente acompanhava, e eu me lembro que o Fernando, que é meu irmão e é teu filho, que é o Fernando Júnior, o pai ia fazer jogos fora e muitas vezes eu ficava, pô, será que o pai chegou lá? Porque não tinha celular. Então tinha dificuldade, então a gente ouvia o pai pelo rádio, assim, pô, o pai chegou, o pai está em tal cidade, porque antigamente não tinha isso. E tem uma história que eu queria que tu contasse, aquela da gravata. As comunicações eram muito difíceis, né? Uma época, nós alugamos um apartamento em Camboriú, eu fazia o programa Jogo Aberto na TV Cultura. À noite, 7 horas, né, no comentário? Exatamente, 7, 8 horas, e eu ficava aqui, e vocês todos lá. E como é que eu vou saber, como é que eu vou me comunicar? O telefone não tinha lá onde eu aluguei o apartamento, já era difícil. Então eu fazia o seguinte, eu fiz o seguinte código. Se eu aparecer com gravata, é para vocês ligarem para mim. Se eu tivesse que dar algum recado, eu botava a gravata. Olha, o pai quer falar conosco. Terminava o programa, vocês tocavam, vocês iam ali embaixo e ligavam para mim. Foi assim que nós fizemos o contato. Naquele tempo se comprava linha telefônica, era investimento, né? 10 linhas telefônicas, se alugava, se ganhava dinheiro.
Ademir Arnon, presidente da Associação Catarinense de Imprensa, deixou um recado para ti aqui no Marcou no Esporte. A gente acompanha agora. Bom, para nós da Associação Catarinense de Imprensa, caso jornalista, é motivo de muito orgulho poder falar nessa data tão importante, nessa homenagem que está sendo prestada a essa figura especial que é o Fernando Linhares da Silva. Para nós da associação, temos o Fernando como um orientador, um guru das novas gerações e é uma figura muito especial. O Fernando foi vice-presidente da Associação Catarinense de Imprensa e atual membro do Conselho Superior. Fernando Linhares é um profissional multimídia, é dotado de uma capacidade extraordinária, tem um texto primoroso, sem dúvida, é um dos grandes profissionais que temos na imprensa de Santa Catarina. Portanto, falar do Fernando Linhares é, mais uma vez, sempre um motivo de orgulho e admiração. Ao Fernando e à sua família, os parabéns de todos os teus amigos da Associação Catarinense de Imprensa, como todos os catarinenses, nessa data se sente extremamente orgulhoso de poder falar do seu nome. Um abraço, Fernando, passar bem. Meu amigo Jack Nixon. Jack Nixon. O Ademir Arnon é uma grande figura, uma pessoa extraordinária, sério assim, não falar, mas ele fora é um amigão, um jeito de conversar com a gente, sempre tomando um cafezinho aqui no shopping. Mas ele é uma das revelações. Na diretoria da Associação Catarinense de Imprensa, ganhou muito com a presença do Ademir Arnon. Eu acho que ele precisa realmente continuar para dar à nossa entidade uma projeção cada vez maior. Um abraço. Legal. Olha, no próximo bloco tem mais histórias, mais depoimentos e também a gente vai falar um pouquinho sobre família na homenagem que eu estou prestando ao meu pai, Fernando Linhares da Silva, no Marcou no Esporte de hoje. A gente já volta.